pessoal, tudo bem? Se você acabou de chegar, já deixa seu like, porque hoje a gente vai conversar sobre próteses convencionais. Eu tive olhando alguns vídeos e vi que a gente quase nem fala sobre próteses convencionais. E aí eu não vou citar os implantes não, tá? Eu vou falar sobre as próteses totais, que são as dentaduras, e as próteses parciais removíveis, que são os roots. Vamos falar primeiro sobre os roots, né? Eu tenho aqui, ó, um root para mostrar para vocês. E esse root, ele tem todos esses grampinhos aqui, que eles são responsáveis pela retenção da prótese. O root é uma prótese muco-dento suportada. Muco por quê? Nessa região aqui, ó, ele se apoia na mucosa. É onde ele não tem esse dente aqui, ó, nem esses dois. Então, o paciente está reabilitando toda essa região. E dento suportada, porque aqui onde você tem os ganchos, você tem, na verdade, dentes que funcionam como pilares para a retenção dessa prótese. É uma prótese removível, portanto, o paciente deve fazer o uso dela só durante o dia que ele está mastigando, que ele está comendo, que ele está no momento de socialização, junto com os amigos. Chegou em casa, vai dormir, o ideal é que ele remova essa prótese e faça a higiene corretamente dela. Qual que é a limitação dessa prótese aqui? Alguns elementos mais resistentes, mais duros, vão provocar um efeito balança nele, um efeito gangorra, que a gente chama de báscula. Então, às vezes, aqueles dentes remanescentes que vão segurar a prótese não são o suficiente para a prótese, ó, desadaptar atrás. Então, ele morde alguma coisa e ela levanta. É um problema. Embora a retenção dos roots possam ser controladas através da ativação desses grampos de retenção, que são os que ficam para fora, e os grampos de oposição, que são os que ficam para dentro. Outra limitação desse tipo de prótese tem a ver, por exemplo, com a estética. Então, o paciente que vai reabilitar dente posterior, essa prótese vai exclusivamente se apoiar nos grampos através dos dentes anteriores. Então, ela vai se apoiar posteriormente na mucosa, mas quando chegar na frente, é muito comum ela pegar a região de canino. E esse grampo em Y aqui fica bem visível esteticamente. Então, uma das queixas do paciente que faz uso de root é exatamente essa aqui, é a estética. Atualmente, alguns laboratórios até fazem esse root numa outra apresentação que eles chamam de Flexit, que ele é todo, ó, de resina, uma resina mais maleável. Mas ao longo do tempo, ele vai também perdendo um pouco do brilho, perdendo um pouco da estética. Então, o root não é bem necessariamente a melhor escolha para uma pessoa que quer estética. Não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente vai acabar transformando o vídeo em implante. Não é esse o objetivo. Outra limitação dos roots tem a ver com o dano que ele causa aos elementos que vão segurar aquela prótese. Então, por exemplo, eu tenho um dente aqui que está segurando a minha prótese. É uma prótese móvel, então toda hora eu vou tirar e vou colocar, eu vou tirar e colocar. E além de promover essa fricção do metal com o dente, eu vou promover um certo abalo nessa raiz. Então, não é incomum os dentes que forem pilares do root sofrerem desgastes na região do esmalte, na região do colo, e também esses dentes ficarem um pouco mais bambos, mais abalados. Portanto, não é uma prótese para você fazer uso ad eterno, não. E os pacientes que usam ele a longo prazo acabam caindo na especialidade de implantodontia, porque com o tempo os pilares vão ficando cada vez mais bambos e você vai fazendo uma nova prótese e agora se apoiando nos dentes anteriores até que você tem uma perda total dos dentes. Então é uma prótese muito boa, mas não para você usar para o resto da vida. Eu tenho uma paciente aqui no consultório que tem um medo absurdo de fazer implante. Por exemplo, ela é uma senhora, ela já tem, né, uma certa idade e ela tem medo de cirurgia. Então ela faz o uso do root. Ela não é a melhor prótese, mas eu preciso reabilitar aquela paciente. E se essa é a única forma, vamos fazer dessa forma. Só que lembrando que essa região aqui, a muco suportada, cada vez que o paciente envelhece mais, ele vai perder mais osso. E o que eu tenho nessa região posterior aqui? Eu tenho o nervo
alveolar inferior, ó, passando aqui. Quanto mais osso ele perde, mais esse osso abaixa e fica mais próximo do nervo alveolar inferior. Então, não é incomum um paciente que faz uso muito tempo do rote sentir um certo desconforto, de dor mesmo, ao mastigar. Porque nessa região de muco suportado, ó, eu tenho uma cela em metal que vai pressionar a mucosa. Se o nervo estiver muito superficial, ele vai sentir um desconforto de disparo a ponto de, às vezes, não conseguir usar a prótese. Então, uma das limitações do rote também seria essa. A outra prótese que eu queria mostrar para vocês, e eu não tenho ela aqui no consultório, mas todo mundo conhece, que são as dentaduras. Eu vou deixar uma imagem delas aqui para vocês, embora eu não tenha ela aqui no consultório como exemplar. É um tipo de prótese totalmente muco suportada. E muco suportada por quê? Porque ela fica toda ela apoiada na mucosa, que a gente chama na prótese de área chapeável. Chapeável porque a dentadura parece uma chapa. Então é aonde eu tenho toda a minha retenção. E retenção em prótese total, pessoal, é um problema. Porque se o paciente não tem osso suficiente para segurar aquela dentadura, ela acaba ficando frouxa, ela acaba caindo e inviabilizando o uso dela e também inviabilizando a estética, a forma de você se alimentar, inviabilizando certos alimentos mais resistentes. Portanto, quem usa uma dentadura por muitos anos, com certeza, em algum momento da vida, vai ter que lançar mão de alguns adesivos, fita adesiva, cremes adesivos, pozinhos adesivos que vão otimizar a retenção dessas próteses. Limitações, já falei então, né, da questão da retenção, e uma também muito importante que tem a ver com a patologia, porque aquela área chapeável todinha do céu da boca, em contato com o acrílico da dentadura, pode provocar não só alergias, como a proliferação de fungos, como a Candida albicans, e isso trazer certos desconfortos para o paciente, como ardência bucal, porque é uma infecção fúngica. O ideal, então, é que o paciente mantenha a higiene também daquela dentadura, e depois a gente vai fazer um vídeo explicando como que se faz, né, a melhor forma de higienizar a sua prótese removível. Então, ele tem que manter a higiene ali daquela região, a higiene da sua dentadura e, principalmente, jamais, nunca, em tempo algum, dormir com a sua prótese. Isso vale para as próteses parciais removíveis, os rotos também. Nunca dormir com a prótese. Por quê? Quando você dorme com a prótese, você está se colocando no maior risco de desenvolvimento de infecções fúngicas, como, por exemplo, a Candida albicans. Então, aquela história de colocar a dentadura dentro da água não é fake, não. É um fato. E o colocar dentro da água é exatamente para manter aquele acrílico hidratado e, portanto, manter a longevidade da sua dentadura. Ok? Pessoal, e vocês? Vocês usam dentadura? Tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Deixa aqui nos comentários e, se possível for, conta um pouquinho da sua experiência. Se não for contar, não tem problema não. A gente está entre amigos e a gente pode fazer um novo vídeo só para esclarecer alguma dúvida, se elas houver, ok? Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é, ativa o sininho, ok? Siga-nos também no Instagram, DRA Vânia Souza Pimenta. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.